Gente, obrigada mais uma vez vocês estarem aqui com a gente. Estamos com convidados ilustres aqui. Daqui a pouco a gente vai ter a Leia também, que está aqui presente, artista maravilhosa. E vamos lá, começar com a Lili, né? É disruptivo, vamos começar com a Lili, né? Recentemente, você treinou um modelo de inteligência artificial, IA, para criar imagens da sua mãe, que já faleceu há 15 anos. E agora, você está aqui com um stand que tem um avatar dela em tamanho real. Você recriou ela em 3D. Como foi isso? Conta mais um pouco dessa história para gente. Nossa, já vou começar emocionada, não sabia que eu já ia falar disso. Bom, eu sou artista e, na verdade, eu falo que eu sou artista de DNA, porque os meus pais se conheceram na Escola de Belas Artes. E minha mãe amava praia, eu herdei isso dela também, eu acho. E quando eu comecei a criar moda e criar estampas, minhas estampas são muito coloridas e floridas, eu fiquei pensando que ela adoraria o meu trabalho, que ela ia curtir, né, tá ali, poder usar essas peças. E aí, primeiro, eu peguei fotos antigas dela e comecei a usar o Photoshop para colocar as minhas estampas nos biquínis dela, naquelas fotos preto e brancas. E eu adorava esse processo. Para mim, era tipo brincar de bonequinha de papel, sabe? Aquelas que você recortava e botava roupinha. Aí, depois, eu comecei a criar filtro de realidade aumentada das coisas dos meus produtos, tipo esse óculos, ele tem um filtro de realidade aumentada. E aí, eu tenho um filtro das minhas estampas também, de estampar a sua roupa. E aí eu comecei a usar esses filtros nas fotos, né, seguindo essa brincadeira. E aí, no último Dia das Mães, tinham acabado de lançar um modelo de inteligência artificial que você podia treinar com fotos de uma pessoa para gerar novas imagens. E eu falei, vamos brincar desse negócio aí. Eu achei que ia ser só mais uma experiência. E treinei, demorou tipo 1 hora ali. Quando surgiu a primeira imagem era ela. Assim, eu entrei numa crise de choro. Mas eu não fiquei mal, não. Foi profundamente emocionada, porque ela morreu há 15 anos. Ela passou os 10 últimos anos da vida dela doente. A gente hoje não tem noção com a quantidade de imagem que a gente gera, e de selfie, né? E de registro que a gente tem das nossas vidas. 25 anos atrás, você tinha meia dúzia de foto, era negativo, era caro, né? Então, assim, basicamente eu já vi todas as fotos da minha mãe que existiam, né? Não tinha nada de novo. E aí, de repente, surge no computador. Então, a sensação que eu tive era como se eu tivesse ressuscitado ela, era como se ela estivesse ali de novo, sabe? Foi realmente muito, muito impactante. E aí, cara, isso mexeu tanto comigo. Lógico que nem todas as fotos ficam perfeitas, algumas eram mais estranhas, mas a primeira foi muito perfeita. E aí eu falei, eu vou levar essa brincadeira além, e agora eu vou também com o uso de inteligência artificial, mas eu vou recriar ela de vez, assim, eu vou fazer o avatar 3D, eu vou botar ela para falar. Não deu tempo ainda que eu consegui fazer a imagem, porque é muito difícil você traduzir fotos ainda mais antigas para o 3D. E agora eu estou treinando um modelo de inteligência artificial com a voz dela também, de umas VHS de 1985, com uns pedacinhos para botar ela realmente viva no metaverso, usando as minhas criações. Parabéns, emocionante, né? Uma salva de palmas. Com certeza, sua mãe está muito orgulhosa de você, com certeza, está aqui assistindo. Então, Clério, ontem quem estava aqui foi o Dada Yuti, né? Aquela figuraça, né? Figuraça. Conta um pouquinho como é que você auxiliou ele lá no álbum. Bom dia, pessoal. Boa tarde já? Não, bom dia. Bom, Dada eu conheci dentro da comunidade de NFT, né? No evento chamado NFT Rio, o ano passado, aconteceu no Parque Lage. E acho que foi todo mundo já meio que se conhecia por conta das comunidades, da rede Tesos, principalmente, né? Existia o Ricket Nunc. Então, a gente foi meio que trocando ideia durante a pandemia, pós-pandemia, online, e, de repente, culminou num grande evento, um evento super fantástico, de pessoas que tinham, sei lá, gente que era hard level developer, até artistas, músicos como o Dada Yuti, que já experimentam há um bom tempo, na verdade. Foi muito legal, porque quando eu conheci ele, já gostava do som, e rapidamente eu peguei o celular do bolso e falei assim, puta, dá um segundinho aí. Eu escaneei ele com o próprio celular. Né? Eu venho de um trabalho de memória, né? Eu comecei a fazer registros de povos originários desde 2017.
a convite, sim, da aldeia Ipatse, dos Kuikuro, e eu venho cada vez mais aprimorando esse processo. Se antes era muito difícil você fazer uma réplica e escanear uma pessoa, no caso da Lili, eu acho que é importante, porque ela já não está mais aqui, então existe um outro processo, mas se você está aqui, se você existe hoje, carne, osso, você pode ser digitalizado, você pode criar um outro de você, né? E o Dada, eu tinha acabado de fazer com o Gilberto Gil, e aí eu falei assim, deixa eu pegar o celular aqui rapidinho, vou fazer. E aí eu tive um protótipo do rosto do Dada, e depois a gente fez uma sessão mais profissional, a gente escaneou, fez um outro processo, que é o processo de escaneamento usando um sensor específico que tem uma resolução muito, sei lá, 0,1 milímetro de distorção. E assim, e foi bacana porque eu duplei com o Uno, né? Quem conhece o Uno sabe, o Uno é um dos grandes artistas de VFX do Brasil, hoje está no Canadá. E foi muito legal o processo, né? Porque a gente fez o scan, depois a gente desenhou, a gente utilizou, inclusive, Midjourney na época, para simular algumas cenas, né? Tipo, como que a gente pode colocar ele em cena, como que a gente imagina, né? E a gente fez um caminho de experimentação por esse lado, a gente acabou optando pelo caminho tradicional de scan, fotogrametria, textura, modelagem 3D, e aí a gente lançou 10 visualizers, a capa do álbum foi... Eu já tinha trabalhado com o Gil de música, mas foi a primeira coisa que eu manifestei de fato, assim, poxa, que Clélio conseguiu trabalhar com música, fazendo a capa do Dada, eu sou muito feliz por isso. Eu mandei uma mensagem para ele ontem, inclusive, ele mandou outra para mim. Muito legal. Nossa, maravilha. E também, assim, se vocês quiserem depois, tiverem disponibilidade de lá ver a exposição, vocês vão ver as obras do Dada, vão ver da Lili, da Carolina, do FES, todo mundo, né, que está aqui, né, participando. E também vão ver o BMW, né, a iX, todo escaneado, que a gente escaneou com o celular, com o pessoal da 2050 lá, do Jean Guilherme, né, do Otis, a turma toda, com o celular lá ao vivo e a cores, né? Ficou maravilhoso e está no metaverso. Então, a gente está todo mundo na mesma hype, né, Ia? Só para complementar, eu acho muito interessante, assim, qualquer pessoa hoje com o celular na mão pode fazer esse scan. Eu defendo isso, né? A convite do Marlon, já dei algumas outras oficinas disso, né? Tipo, criação de humanos, de meta-humanos, porque eu acho que todo mundo tem que ter o direito, pelo menos saber que existe a possibilidade de você eternizar simbolicamente alguma coisa querida. Pode ser uma pessoa, pode ser um espaço, pode ser um lugar, pode ser um momento, mas acho que isso, a custo de um celular, em breve a inteligência artificial vai ficar mais fácil ainda, sabe? Aí realmente vai ser qualquer celular mesmo. E aí você vai poder ter esse novo... Maravilha. E passando a bola para o lado de cá, Carolina e o FESC, conta aqui para mim, como encontrar um equilíbrio entre a contribuição da inteligência artificial e a expressão artística única de cada um, né? Criador, artista, né? Developer. Bom, eu acho que a parte de equilibrar, mas a gente conseguir usar a inteligência artificial como ferramenta e não trabalhar ao máximo para não perder a sua própria identidade visual e conseguir usar todos os benefícios para otimização de tempo, de processos. E eu sei que é muito difícil, porque a gente acaba, a facilidade, tudo isso acaba levando a gente para um caminho que a inteligência artificial pode deixar a gente preguiçoso. Então, a gente está até trabalhando e dando workshops e aulas sobre isso, porque é um processo cada pessoa tem seu processo muito específico, então tem que ser trabalhado isso de perto e customizado. Mas eu acho que usando como auxílio do criativo e não como tentar utilizar como criatividade, é mais como processo e facilitador mesmo da vida do artista e do criador. Eu acho que estendendo nessa própria pergunta, primeiramente, bom dia pessoal, meu nome é Fete. Estendendo nessa pergunta, toda vez que eu abordo esse tema de AI, eu sempre tento meio que fazer uma distinção entre o uso comercial e o uso autoral. Eu acho que são dois contextos completamente diferentes.
Quando a gente fala do uso comercial, e assim, eu sou um artista que meio que transita nesses dois mundos, tanto trabalhando comercialmente quanto vendendo meu trabalho autoral, eu acho que o uso comercial talvez é um uso muito mais neutro, mais seco, onde o objetivo final é você chegar no melhor resultado possível, no menor tempo possível. Esse aí é o mundo comercial. Quando a gente passa para o trabalho autoral, é muito do que você estava comentando, eu acho que a inteligência artificial ela é excelente para produzir rápidos resultados muito bons. Porém, contudo, entretanto, a gente tem muito risco de a gente ficar preguiçoso com esse processo, onde, por mais que o resultado seja legal, ele cai numa superficialidade que é muito perigosa como artista. Eu acho que o uso crítico da inteligência artificial no processo autoral é fundamental, de modo que você usa a inteligência para elevar o seu processo artístico e tomar cuidado para o seu processo artístico não ser mandado ou medido ou limitado pela própria inteligência artificial. É um pouco etéreo o que eu falei, mas na prática é basicamente você usar a AI como uma ferramenta e mais um tijolo dentro da construção da casa. Agora, usar a inteligência como a casa, me desculpa, mas é superficial que nem uma piscina de bolinha, sabe qual é? Não vai. Maravilha. Eu encontrei com o FESC lá no NFT Rio, né, o ano passado. Falei, a gente vai trabalhar junto, a gente vai fazer muita coisa lá no Olhares Cariocas. Estamos aqui, né? As surpresas da vida. E, Lili, esse boom da inteligência artificial, o que você acha disso tudo? Cara, eu acho que hoje a diferença é que a gente saiu do copiloto não, né? A gente saiu do passageiro e virou piloto da inteligência artificial. Ela já está presente na nossa vida há muito tempo, através dos algoritmos, primeiro, sei lá, de sugestão de música do Spotify ou de vídeo do YouTube. Depois começou o reconhecimento facial das fotos pelo Google, que, né, abriu caminho para reconhecimento facial em tudo que é lugar. Depois você teve os algoritmos das redes sociais influenciando a gente, e não só sistemas e países inteiros, e política, através do algoritmo. E agora, eu acho que a OpenAI e a Stability AI, elas mudam o jogo quando elas colocam à nossa disposição esses modelos, né, de inteligência artificial para a gente dizer o que a gente quer desses modelos. Então, eu acho que a gente saiu de uma posição passiva, de só ser objeto, né, dessa inteligência artificial, para a gente virar ator dessa inteligência artificial. E aí, juntando com o que o FESC estava falando, né, tem gente que, obviamente, apenas usa um prompt para gerar uma imagem aleatória e aquilo ali é a imagem final. E é uma possibilidade, ok, talvez para ilustrar um artigo, sei lá, de um jornal ou de um blog possa servir. Mas dentro da arte, né, como artista, eu acho que é mais uma ferramenta que abre inúmeros caminhos para a gente. Então, assim, agora a gente ganhou o poder de usar essa ferramenta e não só mais ser usado por ela. Eu acho que esse é o game changer da inteligência artificial. Clélio, fala aí, qual o perigo disso tudo? Bom, como se eu soubesse o perigo, né? Como se eu tenho a resposta para isso, né? Bom, eu gosto muito de uma cena de Westworld, né? Que ele pergunta para a personagem pessoal, você é real? Aí ela falou assim, se você não sabe a diferença, por que te importa, né? Eu acho que importa bastante, assim, quando eu estou conversando com alguém, eu quero conversar no olho da pessoa, eu quero saber quem é a pessoa, eu quero me relacionar com a pessoa, né? E eu printei para colocar na minha aula ontem um aplicativo que falava assim, tipo, tirava uma foto do cara, assim, sem camisa, todo magrelo, e a outra, assim, com todo fortão, assim, você não precisa ir para uma academia, você não precisa fazer nada, só usa o Best Fit AI aqui e tá ok, sabe? Tipo, existe esse lado do uso, né? Existe um lado, assim, para mim, o Sam Altman, a OpenAI, de alguma forma, ela tá tal qual para Oppenheimer, assim, sabe? Tipo, eu acho que foi uma responsabilidade muito grande do que foi feito, do jeito que foi feito. Primeiro que é um nome muito enganoso, não é nada open, assim, é bizarro. Primeiro, segundo que foi usado uma grande quantidade de dados que a gente não sabe, aliás, a gente sabe de onde veio, mas eles dizem que, né, isso é irrisório, 0, sei lá o quê, quantos micro% de relevância ali dentro do contexto. Então, tipo, tem muita coisa. Só que não tem o que fazer. Só há o que fazer, na verdade, né? Cada vez entender mais, cada vez gerar, sei lá, debates públicos, levar isso para jovens, professores, educadores. Os educadores hoje estão, assim, minha família é de Minas interior, Zona da Mata, descoberto,
E, pô, meu primo de 16 anos estava fazendo trabalho com o ChatGPT, assim, sabe? Ou seja, você pode ir para qualquer lugar e alguém vai estar usando o ChatGPT para fazer uma prática do dia a dia, né? Temos um caso... Não vou falar sobre isso, porque... Não, esquece. Não. Mas, assim, em termos de segurança também tem... Mas tem benefício também, né? Vamos considerar... Eu sou desenvolvedor, né? Minha base vem do desenvolvimento, né? Desenvolvimento de software. Cara, eu uso algoritmos generativos há muito tempo para produzir arte. Então, algoritmo generativo é aquele procedural, é aquele que você escreve uma instrução e a partir de alguns inputs, eles podem ser aleatórios, pode ser corpo, pode ser olho, depende da aplicação, mas ele refaz algo para você. Então, eu já venho fazendo isso há um tempão. Agora... Antes eu dava as instruções que estavam no meio, ou seja, eu preenchia. Agora é uma caixa preta, né? Entre aspas, in e out. In e out. E você pode realimentar, você pode fazer os treinamentos, etc. e tal. E recentemente, por exemplo, otimizou muito o meu processo, por exemplo, para fazer uma pequena, sei lá, escrever um código. Cara, preciso escrever esse código aqui, desse jeito aqui, sabe? Tipo, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo aqui, para o mundo inteiro, comece a pensar em blocos. Comece a pensar e dividir o problema que você tem para resolver em pequenas caixinhas o tempo todo, porque a partir disso você consegue, sei lá, fazer a primeira etapa, depois alimentar essa etapa para um outro processo, revalidar, porque isso ajuda a forma de treinar, de pensar usando essas tecnologias. Então, sei lá, tem muita coisa assim interessante também. Só para finalizar, eu fiz um workshop no Solar Meninos de Luz, que é uma escola ali no Pavãozinho e tal, e eu fiz um workshop de inteligência artificial generativa pra galera, assim, com muita responsabilidade, sabe, muito cuidado, né, pra uma turma de segundo ano. Cara, 3 semanas depois eles estavam apresentando trabalhos usando uma plataforma disso, e fazendo uma pesquisa um pouco diferente. Aí eu falei assim, poxa, cuidado com isso, porque isso pode ser interessante de um lado, mas péssimo pro outro, né, então, tipo, como que a gente consegue, de fato, saber o que a gente quer. Senão vira um monte de uma máquina de gerador de lero-lero e para mim isso acho que esse é o perigo, né? A gente ficar cheio de blá 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 o tempo todo. Eu posso dar uma interrompida aqui e acrescentar no que o Sérgio falou? Assim, eu também tenho um background em engenharia de software, entendeu? E quando ele comentou ali na parte do chat GPT e você usar o chat GPT para, às vezes, te ajudar a codar, eu acho que é até um incentivo de curiosidade para todo mundo aqui. Eu acho que existe uma grande diferença de potencial entre o ser humano que tem acesso à internet, o ser humano que sabe programar, o ser humano que tem acesso ao chat GPT e o ser humano que tem acesso ao chat GPT e sabe programar. Entendeu? Entendeu? É meio que muito brutal o quanto isso desbloqueia potencial no ser humano criativo. O fato de você talvez ter um pouco de raciocínio de programação, de quebrar um projeto, um problema maior em blocos menores. Então, assim, meio aleatório esse papo, mas eu acho que serve de incentivo para todo mundo, que eu acho que o ChatGPT potencializa muito. E para quem sabe programar, potencializa vezes 10, assim. Então, tem uma coisa que isso não é nem um pouco aleatório, porque a base do nosso painel, esse é o tema. Eu sou autodidata, sempre estudei sozinha. Então, antigamente, eu pegava um livro, fazia uma pesquisa, alguma coisa assim, que antes de internet e tal. Agora, você tem um professor particular, só que o tempo todo ali é disponível para te responder e sanar perguntas. Mas se você não tem base das coisas, como tem o delírio do AI, então, assim, se você não tem base, você pode ser muito facilmente levado e aí ser muito nocivo e você não está aprendendo. Então, é muito importante você saber. Você disse do seu filho, Clélio, minha filha também, ela tá para a escola e daí, tipo, fazendo trabalhos. Não sei o quê, mas fiz uma redação e coloquei lá e veio... Aí eu peguei, imagina, dou aula disso, como que eu vou deixar minha filha usar uma ferramenta errado? Eu acho que é nosso papel conseguir orientar e mostrar todos os lados, entende? Então, eu acho assim, como eu expliquei para ela, que foi, assim, claro que não foi 1 hora explicando, foi muito tempo, que como pesquisa de tema... esse tema, vou pesquisar então, mas assim, para criar, para fazer, para você escrever uma redação, você tem que saber fazer isso sozinho, porque eu acho que se você não pode comandar nenhuma ferramenta de inteligência, se você não sabe fazer o que você está
querendo que outra pessoa faça, que, querendo ou não, é outra, você tem que ensinar uma outra inteligência que não é a sua a fazer o que você precisa. Então, é bem complicado e é bem abrangente mesmo. E a parte do código, claro, não adianta nada você saber, mas isso sim é uma coisa que criou um gap enorme. Quem sabe fazer código, quem sabe desenvolver, de quem não sabe. Então, isso é porque a rapidez é surreal. Até para o cérebro não ficar preguiçoso, né? Ficar só naquela, deixa que já tem pronto e aí, né? A gente tem que saber fazer. Foi ótima colocação. E em relação à parte dos direitos autorais, como é que é isso? Conta para mim, né? Muito tem se debatido a respeito disso, do material gerado pela inteligência artificial, esse input. Conta aqui para mim. Então, essa eu acho que é a grande questão do momento, né, no mundo da inteligência artificial em relação a direito autoral, né? O que a gente pode registrar? Aquela obra que a inteligência artificial criou, ela é plágio, né? Você tem o input, que é o modelo, ele precisa ser treinado com informação. E aí, será que eu posso usar uma informação de um artista para treinar esse modelo? Mas, ao mesmo tempo, se a gente breca isso, se a justiça vai lá e diz que não se pode usar mais nenhum material, né, que tem direito autoral para treinar, como é que a gente faz? Porque qualquer criação, né, ela tem um dono, ela foi feita a partir de alguém. Então, assim, existe uma linha tênue aí que eu acho que estão tentando entender sobre o que é possível. Tem uma figura no direito, uma possibilidade no direito de você usar coisas, né, em relação ao direito autoral, que ela diz que se o fruto do seu trabalho, mesmo sendo protegido pelo direito autoral, é usado para um bem maior, sem prejudicar o seu trabalho, ele pode ser usado. E aí, no caso, o ChatGPT, ele se enquadraria nisso, né? O ChatGPT e qualquer outro modelo de linguagem, é porque esse caso especificamente que estava sendo debatido era sobre o ChatGPT. Mas, então, a gente poderia ter todo o conteúdo cultural que a humanidade já produziu sendo treinado para produzir esses modelos, porque isso é em prol de um bem maior. E aí você tem o outro lado, que é o output disso, né? O material que sai daquela máquina, ele pode ser protegido por direito autoral? Depende de quanto que o humano que fez o prompt interferiu naquele trabalho. Então, assim, existe essa discussão ainda. Você pode ir lá e escrever, Midjourney, faça um quadro estilo Picasso. E aí ele vai fazer um quadro estilo Picasso. Mas será que isso fere o direito do Picasso? Porque antes da inteligência artificial, né, você tinha artistas que tinham habilidades específicas de pintar e poderiam fazer uma cópia do Picasso. Quantas cópias de obras super famosas a gente tem? Hoje, eu posso fazer uma cópia ou uma versão, né, de uma obra famosa em 30 segundos e não em muitas horas com uma habilidade específica. Mas, no fundo, será que tem diferença isso, sabe? Então, assim, eu não tenho uma resposta. São coisas que eu penso muito, mas eu acho que usar o direito autoral para impedir esse progresso é complexo. Eu me questiono, será que eu quero que as minhas obras estejam ali, que o meu trabalho esteja ali, que as pessoas usem aquilo de alguma maneira? E aí eu chego num lugar que eu ouço muito as pessoas me perguntando, você não tem medo que copiem o seu trabalho? Tem uma frase do Deleuze, que é um filósofo francês, que ele fala, ninguém vai conquistar meus territórios porque eu vivo a traçá-los. Então eu penso nisso, sabe? Bem ou mal, uma máquina ou um humano, ela só pode copiar um trabalho que eu já fiz. Mas eu ainda tenho a capacidade de criar novos trabalhos. Então, eu não sei, eu penso muito sobre tudo isso. Eu queria ouvir vocês. Posso roubar as perguntas, Clélia? Com certeza. Não, eu concordo. E tem uma coisa também que eu penso muito, que a traçá-los e o que faz a gente ser o que a gente é e ter os resultados de trabalho é o caminho que a gente percorreu para chegar naquele resultado. Então, a cópia, o AI, ele vai só pegar o resultado. Então, isso faz toda a diferença. Então, tem todo o descritivo, o emocional e qualquer outra coisa. E para você continuar criando também, totalmente, eu concordo. Eu acho que talvez só para adicionar, assim, eu vou fazer a mesma distinção que eu fiz anteriormente, a arte no campo comercial e a arte no campo autoral. Eu acho que uma coisa que a gente ainda não viu muito na arte digital e a gente vê muito na arte tradicional, no campo autoral, é a importância do processo.
sabe? Eu acho que quando a gente vem da arte tradicional, a importância do processo é muito relevante. Você não vai ver nenhuma arte num museu ou numa galeria em que o processo não é devidamente explicitado, ou que não haja um background um pouco maior sobre aquela obra. E aí, nisso, o ChatGPT, o Midjourney, a inteligência que for, é ótima em replicar o resultado, mas replicar o processo não vai, entendeu? Então, acho que, assim, como artista autoral, eu não tenho muito medo de copiarem meu trabalho, porque já fazem isso pra caceta, já copiam, já colocam em camisa, já vendem, cacete, né? Até aí, pô, já fiz as pazes com esse fato, mas copiar o meu processo não vai. Entendeu? Então, o background, a complexidade e a robustez que eu dou ao processo, eu não estou preocupado do Midjourney copiar. Mas eu entendo que, assim, em termos de direitos autorais, como mencionado anteriormente, é um puta problema, de escala global, de toda uma classe artística, comercial e autoral, que eu acho que a gente vai passar por várias polêmicas ainda no futuro até a gente encontrar um alinhamento, se é que a gente vai encontrar um alinhamento. Mas acho que na minha perspectiva micro aqui como artista, não tenho muito medo, porque eu acho que, assim, sempre traçando novos caminhos, e a importância mesmo do processo é o que traz robustez ao trabalho. Eu não acho muito que seja o resultado. E adicionando duas coisinhas, recentemente, notícia de agosto, começo de agosto, a Corte Americana julgou improcedente o direito autoral de uma imagem criada por inteligência artificial. Isso já está lá, assim, mas quem criou, ele fez a questão de dizer que era, sabe? Ele queria realmente criar esse assunto. Então, já julgou que isso é improcedente. Então, você não vai conseguir garantir, pelo menos, não sei como que funciona a jurisdição lá, mas isso já foi uma premissa dizendo que você não pode registrar um trabalho como seu se foi criado por inteligência artificial. E outra coisa que o movimento também falando sobre agência, publicidade, trabalhos comerciais, já existe marcas grandes brasileiras refazendo seus contratos com suas agências, dizendo assim, responsabilidade total da agência se a agência usar métodos de inteligência artificial. Porque realmente você está, sei lá, a um descuido de um plágio, assim, muito evidente, você tem um descuido de muita coisa. Então, os contratos de algumas agências já estão sendo feitos a partir disso, né? Cléria, aproveitando, eu sou curadora do Festival Conexão Afro-Indígena também, e você tem uma pesquisa sobre os povos originários, né? Você vai utilizar a inteligência artificial para contribuir com essa pesquisa? Olha, vamos lá. O que foi produzido, assim, né? Desde 2017 a gente tem gravado e fazendo registro volumétrico, escaneamento 3D e muito na parte artística mesmo, sabe? Tipo como uma produção mesmo de arte, de uma obra imersiva, né? Que é o Xingu Assembly, que inclusive dia 20 vai estar na nova Bienal de Arte, que vai estrear no dia 20 ali, no Oi Futuro. Não estrear, é um trabalho já sei lá, ele existe desde 2017, mas eu tenho muito orgulho, então eu recomendo todo mundo ir. O que tem sido feito, que eu tenho visto, né, fora? Eu já vejo, por exemplo, vídeos, quando existe um trabalho chamado Vídeos nas Aldeias, que foi, acho que, desde 1980, mais ou menos, foi um francês, que eu esqueci o nome, que ele já produz isso. Então, ele meio que criou essa cultura dos povos, principalmente no Alto Xingu, a registrar o seu próprio trabalho, seu próprio rito, suas próprias imagens, né? O que eu vejo hoje em inteligência artificial bom, se a tradição é oral e gestual, a gente fala muito de tradição oral, mas não, ele tem uma tradição corporal também, né? De movimento, etc. Então, a inteligência artificial ela poderia servir, por exemplo, para você pegar registros antigos, treinar um modelo para identificar a movimentação deles, para realmente poder, por exemplo, fazer uma encenação, né, do futuro, como que era de fato o modelo do movimento deles. Assim, isso, eu fiz em 2018 na Queen's Mary, na Universidade da Queen's Mary University de Londres. Eu coloquei uma roupa de motion capture no Yamalui e fiz ele registrar 21 movimentos ali, né, tipo, essa aqui é a dança do sapo, essa aqui é a dança do pássaro, da ave e tal. Então ele fez isso, então eu tenho isso registrado, por exemplo. Mas isso custa caro, isso é difícil ter, essa técnica. Então eu imagino que realmente a gente poderia, sei lá,
fazer uma varredura em todos os vídeos para pegar trejeitos, movimentações e fazer pesquisas, por exemplo, em torno disso. Porque a gente fala muito da tradição oral, mas a gente esquece um pouco da importância do 3D, do corpo, né, do movimento. E fora isso, assim, eu não sou linguista, eu tenho mais o pé nas artes visuais, mas eu fico imaginando, assim, da gente conseguir treinar modelos para, talvez para recapturar, assim, isso deve ser muito difícil. Quem faz um trabalho excelente é uma professora, Bruna Franschetto, acho, da UFRJ, e ela já tem um trabalho de catalogação da língua caribe há muito tempo. Eu não vou me meter nisso, mas eu acho que poderia ajudar de alguma forma esses deparos, assim, principalmente entre as línguas Kuikuro, as línguas Caribe, Merinaco, que são muito parecidas, mas têm sua diferença. Bom, tem muita coisa. Maravilha. E passando para a Carolina, porque a gente só tem 5 minutinhos, eu quero uma fala de cada um. Fala um pouquinho lá do Instituto Europeu, né, de Design, esse workshop que você fez, e como foi essa seleção de artistas que, inclusive, estão lá integrando a exposição também. Eles ainda não estão lá, o fruto do workshop, a gente vai colocar hoje. Isso tem muito a ver, esse workshop, com o tema, e eu quis fazer isso dentro de uma instituição que tem criadores de todo quanto é tipo de produtos, de moda, de mobiliário, gráficos, para a gente fazer um desbloqueio quase vocacional de como usar a inteligência artificial no processo mesmo, e começando ao contrário, tipo, ensinando, não ao ponto do machine learning, mas ensinando a pessoa pegando e fazendo um prompt reverso, por exemplo, de uma obra que a pessoa já tinha feito antes de conhecer aí, e para conseguir reproduzir isso agora em prompt, por exemplo. Começa desse jeito, e eu tive resultados assim, e tudo sempre com plataformas gratuitas, sempre com free trial, sempre com vamos dar um jeito na marca d'água, porque assim, a gente tem lá os créditos, e eu acho, com em ambiente educativo, a gente não vai ficar também incentivando ninguém a ficar gastando dinheiro, e como tem essa possibilidade, porque assim, a gente tem que saber primeiro quais ferramentas funcionam para cada um antes de investir, é um investimento. Então, a gente usou prompt para fazer música, para fazer imagem, tudo sempre com plataforma já pronta ali. A gente não entrou ainda em Stable Diffusion, em código, em Python, em nada disso. E os resultados foram maravilhosos. Assim, eu queria colocar todos na exposição, porque eu fiquei realmente... e assim, gente que nunca tinha mexido em nada, sabe? E eu gostei muito. E todo mundo assim já avançado, todo mundo já faz um curso de design ali, já faz tudo isso, entende? E mesmo assim, tem muito pouco conhecimento de plataformas que estão ali. Então, a gente vai até amanhã fazer um painel só sobre esse workshop e sobre esse tema, que a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Mas, assim, eu achei muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz isso ali. A gente teve várias aulas remotas e depois as aulas físicas. E eu espero que a gente continue fazendo isso, e com vários módulos, e, né, com pessoas de diferentes áreas, porque eu acho que isso faz muita diferença, entende? Muito legal. O que você me diz, Fesc? Dá um incentivo aí para a galera para começar, por onde começa essa trilha aí na Web3? Vamos lá, então, acho que falando de inteligência artificial, cara, eu fortemente incentivo o uso da inteligência como um bloco no seu processo criativo. Então, tenta explorar a inteligência pela sua amplitude. O ChatGPT pode ser fortemente usado na parte conceitual de trabalho autoral, na estruturação de pensamento. Isso, eu vejo artistas usando o ChatGPT para fazer descrição de arte, cara. Tem tanta mais forma interessante de você usar o ChatGPT do que simplesmente copiar e colar um texto, sabe? Na parte de inteligência artificial visual com o Midjourney, fortemente incentiva a galera a explorar o Stable Diffusion, né, rodar localmente na máquina, quem tem uma máquina maneira para poder rodar, e não jogar um prompt e pegar o resultado, mas treinar um modelo com um dataset específico do seu interesse, ou então pegar os resultados, rodar pelo próprio Stable Diffusion para extrair um mapa de profundidade, jogar isso para o Photoshop, usar isso como uma ferramenta,
em cima do output, tem tanta coisa que pode ser feita se você explorar um pouco mais abaixo da superfície. Eu acho que essas inteligências, essas tecnologias são ótimas, mas o uso superficial dela vai deixar o seu trabalho superficial. Então, porra, vai mais fundo. Eu acho que todo mundo consegue um pouquinho mais fundo. Se tem uma mensagem final que eu posso deixar, seria essa. Show demais. Lili? Nossa, eu só posso concordar, assim, eu acho que a gente realmente precisa usar, a gente não pode temer a inteligência artificial. Tem muito essa questão se a inteligência artificial vai acabar com empregos. Vai, com alguns empregos extremamente automatizados, ela vai. Mas quando a gente já vai para um nível um pouco mais intelectual, eu acho que ela vai acabar com o emprego de quem não aprender a usá-la, sabe? Ela é uma ferramenta. Ela não vai embora, independente de todas as discussões jurídicas e éticas a respeito da inteligência artificial, ela veio para ficar. Então vamos aprender a usar, vamos aprender a usá-la a nosso favor e tentar realmente melhorar as coisas, né? É um caminho, ela pode destruir o mundo? Não sei. Eu acho que isso é uma projeção humana de pessoas que não têm autoconhecimento e projetam suas dores e frustrações na inteligência artificial e acham que ela vai atacar a gente. Eu posso daqui a pouco morrer num desastre causado por robôs, mas até lá eu vou acreditar que a gente pode usá-la a nosso favor e como nossa amiga. Eu acho que é isso, explorem. Tudo tem um free trial, assim, sempre tem um período de teste grátis, então se joga em cada um e entende o que funciona para você e mergulha fundo. Lembrando que tudo que é grátis, alguém está pagando de alguma forma. Você está pagando de algum jeito, né? Também não vamos... novo, né? Pensar em blocos, eu acho que isso é um ótimo exercício. Uma das coisas que eu fiz lá com os alunos foi assim, como se escreve uma redação? Aí todo mundo, apresentação, sei lá, eu não lembro, tá? Desculpa, eu não sei como se escreve, mas todo mundo fala, é isso. Então, é isso, basicamente, produção, conteúdo, conclusão, exato, né? É isso. Então, tipo, quando você começa a pensar, estruturar, se você não sabe escrever uma redação, você pergunta para o ChatGPT assim, qual é a estrutura de um ChatGPT? Saiba fazer melhores perguntas. Eu acho que essa é a grande dica. Saiba perguntar. Se preocupe em ser mais cuidadoso quando você faz a pergunta para alguém. Inclusive para qualquer pessoa, né? Tipo, e eu acho que isso te ajuda a, de fato, a internalizar o que você precisa, sei lá, qual é a motivação no final, né? Então, tipo, descreva essa obra para mim. Não, pô, o que faz uma obra ser descrita bem? Quais são os exemplos? Vai estudar, vai para o CCBB, olha lá a notinha do curador para ler o que aquele cara faz, entendeu? E aí depois você começa a pensar sobre isso, porque o conhecimento que a gente tem, ele é um pensamento, um conhecimento estruturado, grego, vem assim, daí que a gente aprendeu. Óbvio que tem as culturas originárias que são mais diferentes e tal, que a gente está aprendendo agora a saber como que é. Mas a vida toda, a humanidade quase ocidental, ela nasceu dessa estruturação do conhecimento. Então, tipo, se você realmente usa isso para o seu bem, no dia a dia, certamente você vai fazer melhores perguntas, certamente você vai atingir mais resultados mais interessantes, e aí sim, você vai sair da superfície, talvez, no primeiro momento, e aí depois ir mais fundo, até, de fato, não ter nada a ver com aquele negócio inicial, porque é o que te faz humano, né? Ser único. É isso. Maravilha. Gente, obrigada por vocês estarem aqui, tá? Compartilhando isso tudo. E a gente vai agora seguir para o painel, né? O arte, consciência, tecnologia, o papel do artista com a inteligência artificial.